Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Vocês que acompanham a gente sabem que eu amo fazer esse projeto, mas eu gosto muito mais quando eu recebo alguém que eu conheço, que eu tenho carinho, que eu tenho amizade, porque obviamente conhecendo o convidado, o papo flui melhor. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme como profissional e como pessoa, que é o Phil Sibok. O Phil hoje, ele é Chief Revenue Officer da Yalo, mas ele passou por diversas empresas gigantes na área de tecnologia, passou pela Oracle, Salesforce. Na Oracle foi onde a gente se conheceu alguns anos atrás, não precisa dizer quantos, mas alguns anos atrás. E de lá para cá, a gente vem se acompanhando nas carreiras, e hoje eu consegui aproveitar que ele está no Brasil, porque ele não mora aqui no Brasil, ele está aqui no Brasil a negócios, e ele veio prestigiar o Experiências Extraordinárias. Então, meu camarada Phil, muito obrigado por você estar aqui hoje. Um prazer enorme te receber. Você sabe o quanto eu gosto de você. Então, uma honra ter você aqui, cara. Você sabe que o carinho é mútuo, sempre a honra é minha. Obrigado pelo convite. E parabéns por todo esse sucesso, parabéns pela experiência que você está colocando, que você faz parte, que você transmite. Parabéns, Marcondes. Obrigado, cara. Super prazer estar aqui. Muito bom. Phil, para a gente começar, eu sempre pergunto para os nossos convidados e sempre peço para que eles falem um pouco da trajetória profissional. Né? Você é um argentino que morou no Brasil, por isso fala um português tão bom, mas vive há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Correto. Né? Conta pra gente como é que foi nascer na Argentina, vir pro Brasil, ir pros Estados Unidos, trabalhar em um monte de empresa, startups, enfim. Dá uma resumida aí dessa tua vida maravilhosa. Vamos lá, Marcondes, mas obrigado aí também pelo esclarecimento. É costume minha fazer um disclaimer, né? Quando eu tô falando assim em público, quando eu tô falando com pessoal... gosto de esclarecer que o português não é a minha língua materna. A minha língua materna é espanhol. Por que eu faço isso? Porque às vezes parece que eu sou brasileiro e como eu cometo erros, eu me travo, eu fico pensando, lembra? Eu penso em espanhol ou penso até em inglês antes de falar em português. Então me travo. Às vezes pode parecer que o cara tá tentando parecer demais, o cara... Então é bom o disclaimer, tá? Então, e é engraçado porque você não tem sotaque no português, é impressionante, esse cara. É o problema, esse é o problema. É impressionante. Mas eu me travo, então me desculpa, se eu for me travar, saiba por quê. Tá bom, boa. Mas então, Marcondes... Mas fica à vontade, se não vier a palavra, fala em espanhol, fala em português. Vamos lá. Se for o caso, a gente põe legenda aqui depois. Vamos lá. Eu sempre respondo, meu coração tem 3 partes, né? Eu nasci na Argentina, me criei na Argentina. Passei uma grande parte da minha infância, tive a sorte e a benção de passar uma grande parte da minha infância no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Meu pai, que é um cara que nasceu na China, de pai húngaro, mãe russa, eles foram mudados para o Brasil quando meu pai tinha 5 anos. Ele viveu, nasceu, se criou aqui, foi empresário aqui no Brasil e, aliás, faleceu aqui no Brasil. Então... parte da minha infância aqui no Brasil, então a segunda parte do meu coração. E o terceiro é Estados Unidos, como você bem disse, eu estou lá faz 20 anos e eternamente agradecido ao país que me deu a oportunidade de criar uma família lá, de prestar uma qualidade de vida predizível, se diz, sabe? Onde tem estabilidade, onde você pode olhar previsível, onde você pode olhar para o futuro, pode programar com a família. Eu me sinto muito em dívida aos Estados Unidos por causa disso e também me deu as oportunidades de crescimento profissionais, diria que me deu. Então, Argentina, por isso Argentina, por isso Brasil. Aí é que eu aprendi o português. Deve ser curioso na Copa do Mundo, né, cara? Não pergunta. Eu tenho várias respostas, dependendo de quem tá jogando. Dependendo de quem tá jogando e de que país eu tô naquele momento, com quem tô falando. Deve ser interessante, cara. Ô, Phil, como é que você começa a tua carreira profissional? Foi aqui no Brasil? Como é que foi isso? Em que área você começou? Foi na Argentina, eu tinha 15 anos. Eu estava namorando
Minha primeira namorada... Aliás, minha primeira namorada, na realidade, foi brasileira, tá? Guarujá. Mas voltei para a Argentina, estava namorando uma menina, pai dela era um importador de produtos da China. E era um distribuidor na Argentina. Ele importava, sei lá, panelas, canetas, sabe, materiais de livraria. E eu comecei a ver que o cara vendia muito, né? E naquela época eu tinha um scooter. E uma vez cheguei nele e disse, namora tua filha, me dá um break, me dá uma ajuda aí. Será que você me vende teu produto a custo para eu poder sair e vender e fazer uma grana? O cara topou. Comecei a colocar produtos numa caixinha, tudo que cabia dentro dessa caixinha, amarrava no scooter e eu saía fazer door-to-door sales, tocando as portas, porta a porta vendendo. Aí comecei fazendo porta a porta em casas, mas aí o cara começou a trazer mais material de livraria, comecei a vender, ser mais B2B, vender nas livrarias. Aí chegou um momento que eu tinha um network, né, uma rede de livrarias, clientes que me chamavam. E quando eu tinha produto, eu ia. Mas aí o que eu aprendi de mim mesmo, Marcondes? Primeiro isso me deu como se diz, endurance, né? De realmente aprender, saber o que se trata vender. Né? Te deu a experiência de... Cold call, cold visit, né? Como a gente fala, né? Cold calling, warm calling. Hoje já não tipo, tem... bater na casa de alguém que você nunca viu na vida, né, cara? Não sabe o que vai esperar. Vendedor raiz mesmo, né? Homem, mulher, velho, nova. Mas o que me ensinou isso? Me ensinou a aprender que eu realmente acreditei que tinha um talento em dizer o que eu entendia que a pessoa queria escutar. Eu falei, eu acho que eu quero fazer uma carreira disso. Eu acho que minha coisa é vendas. Né? Bom, aí, obviamente, com o tempo, eu fui deixando esse hobby que se converteu... Numa profissão. Numa profissão. E vamos dizer que, por coincidência, enquanto eu estava na faculdade, eu fui entrevistado por uma empresa boutique de software de Nova York, que naquela época fazia uma solução de automação de trade finance, que era a missão de carta de crédito para exportação e importação, uma empresa boutique de 200 funcionários em Wall Street, New York City. Uau! E você estava na Argentina, fazendo faculdade na Argentina. Estava fazendo faculdade na Argentina. Aí naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, era só jornal, né? E eu sempre buscando o que mais posso fazer, além de estudar. Aí eu vi um artigo, um classificado, empresa, Nova York, envia resumê por fax, né? Naquela época era fax. Era fax. Eu não tinha resumê nenhum, mais do que vender panela e material de livraria door-to-door num scooter, né? Mas o requerimento lá era idioma, basicamente. Então, buscando um comercial para abrir mercado na América Latina. Mandei o meu resumê, aí eu fui chamado, né, para uma série de... Eu fui chamado para consertar uma entrevista que vinham os gringos, né, para Buenos Aires. Nunca vou me esquecer, eles alugaram uma sala lá no Sheraton. Eu cheguei lá no Sheraton, tinha 50 pessoas lá dentro. Era um dos 50 a entrevistar. O que eu aprendi na entrevista, Marcondes? Seja, como se diz, be yourself. Seja quem você é. Que foi o que eu fui. Né? Ou seja, eu falei o que você realmente era a verdade. O que realmente era a verdade, sem mentir. Não tenho experiência corporativa. Tenho 4 anos vendendo assim. Eu falo o idioma bem pra caramba. Bem pra caramba, né? Ou seja, português, espanhol, inglês. Você já falava inglês também? Então... mistura engraçada aí de família, minha mãe britânica, então... então você tinha o espanhol e o inglês se falava em casa. Caraca. Também estudava na... Então tudo nativo. Tudo nativo. E até quando morei no Rio de Janeiro, eu fiz escola britânica lá em Botafogo. Cara, fiquei selecionado. E o dilema aí foi, eu estou na universidade, mas estou sendo oferecido me mudar para Nova York, primeiro
trabalho de vendas corporativo, Uhum. Wall Street, imagina, eu 20 e poucos, imagina o sonho americano, literalmente. Sonho americano, literalmente. E tomei a decisão de colocar a minha carreira acadêmica em stand-by e mudar para Nova York e começar a minha carreira de vendas lá. Fiquei 5 anos lá, Marcondes. Nunca vou me esquecer. Eu entrei com um salário básico em Nova York, estou te falando, né? Estou sendo totalmente aberto aqui de $27 mil por ano. Uhum. Ou seja... Para Nova York, tipo, nada. Nada. Mas confiei na capacidade, se vou vender, vou gerar comissionamento, vou crescer como profissional. Primeiro ano foi extremamente difícil, eu estava abrindo o mercado na América Latina, não vendia absolutamente nada, mas... Indo lá. Sempre com aquela convicção, né? A persistência e, para mim, o mais importante, a vontade de querer fazer, a vontade de querer fazer acontecer. E acabei ficando lá 5 anos, Marcondes. E aí vendendo pra caramba nos anos seguintes. Começando a crescer o business, já estava começando a ser tratado mais como executivo, provado. As coisas começaram a pintar bem. E aí, Marcondes, eu continuei a minha carreira de vendas com outras multinacionais. Você não voltou mais para Buenos Aires? Ou você chegou a voltar? Eu voltei. Eu voltei para América Latina, então sempre fiquei em TI. Tá? Sempre, empresas de TI, né? Sempre me especializei em empresas de TI que comercializavam soluções de TI. Vou repassar rapidamente aí. Com foco na América Latina, basicamente. Também fiz US Domestic e, por uma parte, também fiz Oeste de Europa. Né? Então, aí é onde eu ganhei, vamos dizer, experiência de geografias, de culturas. Culturas, exatamente. Que eu acho fundamental. E de costumes, né? Que são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, eu comecei the hard way, basicamente. Né? Ninguém me deu nada nesse sentido, door to door. Coloquei a minha carreira acadêmica em stand-by, que sempre ficou em stand-by, porque eu fui progressando na minha carreira corporativa e minha carreira acadêmica sempre tomou, vamos dizer, menos prioridade. Enfim, passei a trabalhar para a Bloomberg, né? Sim. Onde fiquei 7 anos. Aí disseram, cara, se falar bem os idiomas, vai para a América Latina. Vai abrir escritórios comerciais lá. Aí, basicamente, passei pelo México, passei pelo Brasil, passei pelo Chile, passei pela Argentina. Aí, abrindo as operações... comerciais. Agora eu tô entendendo. Você vê, a gente se conhece, mas eu não sabia essa parte da sua vida. Sim, que legal. Sim. Sim, que foi uma parte sensacional de experiência lá, onde, vamos dizer, foi aquele momento que eu realmente aprendi, em termos de vendas, né? Qual a diferença entre ser um contribuidor individual, a gerenciar uma operação e a criar uma operação e a escalar, basicamente, o business de vendas, né? Aí foi onde eu descobri também, vamos dizer, como se diz, um asset, uma característica minha, que cara, eu quero, não que eu seja perfeito, né? Mas fui aprendendo uma coisinha lá, em termos de vendas. Como que eu empodero um time, tá, para gerar essa capacidade ou essa característica? Quanto mais eu empoderar, mais tudo vai crescer. Sim. Né? Maresia vai crescer. E foi naquele momento da Bloomberg onde eu aprendi já a lidar com times, né, de ensinar a outros o que eu tinha aprendido no Brasil, no México, no Chile, cada país, na Argentina, com a sua cultura, com as suas características, com diferentes prioridades, sim. com diferentes sensos de urgência. E foi aí que, de certa forma, aprendi a manjar. Isso. Aí tive experiências sensacionais, eu tive a oportunidade de conhecer o Mike Bloomberg várias vezes. Que legal, cara. Voei no avião dele quando ele veio visitar a América Latina, de Buenos Aires, Santiago, Chile. Conheci os presidentes dos 2 países por causa do Mike Bloomberg e estar do lado dele. Então, assim,
Isso muito jovem, né? Muito Ainda jovem. Muito jovem. Muito jovem. Nunca vou me esquecer. Fui convidado a subir no jato dele, que foi imprevisto, né? Eu voava a Buenos Aires, Chile, Chile, outro dia de manhã para encontrar, ele me convidou. Cara, eu não consegui dormir essa noite. Eu sentado com um bilionário, nada. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Que tipo de pergunta, né? Que eu tenho que esperar. E me preparei muito, sem saber por onde vinha, quase literal, não dormi. E não vou ser específico, mas o papo terminou sendo plenamente social e não como eu pensei, ou que tinha ia ser antecipado, profissional, que ia ser números, aí você deve ter estudado tudo da ponta da língua. Tudo. E foi social pro extremo social. Não vou entrar em detalhe. Mas boa experiência. Mas que experiência, hein, cara? Que daquelas. experiência. Daquelas. Aí, Marconi, só para, né, como você bem disse, só para resumir um pouco a carreira, né? As características, né? Eu continuei em TI, basicamente. Fiquei 7 anos na Bloomberg. Aí, outra empresa que foi adquirida pela IBM, que chama FileNet, a líder em Content Management naquela época, estava buscando abrir operação na América Latina. Aí eles me puxaram para Miami. Aí eu fiquei 3 anos até que a empresa foi comprada pela IBM. E, cara, o que aconteceu aí é que outra coisa que eu descobri do Phil, né? Conhece a IBM sempre foi um monstro. Enorme, né? Empresa consolidada, empresa estabelecida, onde, vamos dizer, o espaço de criatividade, o espaço de entrepreneurship, de querer sair daquela caixinha corporativa não existe, né? E aí foi onde eu aprendi que eu gosto de empresa que tem produto maduro, produto provado, produto bom, mas que não necessariamente em geografias determinadas, no meu caso, a América Latina, não tenham sido estabelecidas e consolidadas, né? Ou seja, você gosta de fazer o empreendedorismo dentro da empresa Exatamente. que tem o que entregar para o mercado. Exatamente. É exatamente isso. Aí também descobri que sou um cara que gosta de tomar risco, né? Então, a combinação das duas características do Phil não compatibilizavam muito com o mundo, né, e a cultura que a IBM, naquele momento, me oferecia. Aí, lá atrás, Marcondes, começou a haver uma movimentação dentro da nossa indústria de TI, que consistia em, por que TI tem que ser tradicional, feito da forma que ele sempre é, pesada, cara, complexa. Aí começou a nascer um conceito, chama SaaS, né? Enterprise Cloud Computing. E aqui entra o fator risco, né? Quando a IBM compra a empresa onde estava, eu tinha um cargo bom, salário bom, um cash flow bom, um comfort zone legal, que eu já conhecia o meu negócio inteiro, já tinha montado o negócio, dá para ficar uns bons anos lá e surfando a onda, a onda. Mas, cara, me despertou a curiosidade esse fenômeno de cloud computing. Estou te falando há 15 anos atrás, basicamente. E eu vi uma onda aí. Eu realmente vi uma onda. Eu vi uma mudança, um shift na nossa indústria que realmente ia impactar com que DNA aplicativos iam ser desenvolvidos, como é que eles iriam ser entregues e como é que eles iriam ser adoptados. Isso é a definição de Enterprise Cloud Computing. Mas além de fazer um shift no modelo de CAPEX a OPEX, isso que eu vi. Aí eu tomei o risco de sair de uma posição de Big Tech gigantesca na época, né? Manager. 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 A vendedor, novamente.
para uma empresa chamada Salesforce. Salesforce, Começando. Aí eu entrei como quarto funcionário da Salesforce na América Latina, né? Hoje Salesforce tem 2.500 funcionários aqui, cuidando do Brasil, abrindo o mercado no Brasil. Cara... Batendo na porta, dizendo, somos uma empresa que vende CRM, que também era um conceito que, naquela ocasião, ainda não era um conceito totalmente maduro, né? Ou seja, a Salesforce, ela trouxe... A gente já recebeu aqui o presidente da Salesforce no Brasil, o Fábio, que você conhece muito bem. Grande fã do Fábio. E a gente comentou um pouco disso, né? Que a Salesforce, ela trouxe, ao mesmo tempo, uma democratização para o CRM. Total. Né? Fazendo com que empresas menores pudessem ter a solução, porque o CRM naquela época era só para grandes empresas, né? E só grandes empresas de tecnologia forneciam. E ela foi a primeira empresa a realmente apostar suas fichas em apenas ter a solução em SaaS, em cloud, né? Total. Então, estava você lá nessa marola... Tá o fio. Porque na época era uma marola, não era uma onda. Era marola. Aliás, o Eric Lavely, vizinho meu, Miami, que começou antes que eu na Salesforce, que é um gringo que fala... o gringo mais brasileiro que eu conheço. Te apresentar ele um dia, e o Phil. E, vou te resumir a jornada com um exemplo, né? Naquela época que você encaixou muito bem. A gente evangelizava. A gente tinha cota, a gente tinha que vender. Então, mas tinha que explicar não tem compatibilidade. Era, né? E bem rápido. Mas é assim, o exemplo se você conseguia... Nosso público-alvo sempre era o business, mas vender o CIO sempre é importante. Né? Então, imagina chegar num CIO de uma Big 10, Big 20 Brasil. O cara te dava 1 hora. Tá? O que me acontecia? Eu passava 55 minutos evangelizando cloud. Escalabilidade, segurança, reliability, explicando. Sua vida vai ser melhor. Sua vida... Aí ficavam 5 minutos, aí o cara, ou ela dizia, bom, em 5 minutos me conta aí o teu brinquedinho, que era o CRM, era o aplicativo, como que é? E eu indo com aquele pitch, sabe todos aqueles milhões de dólares que você gastou com SAP, que você gastou com as Oracle, né, em Siebel, SAP CRM? Eu estou propondo, e toda a infraestrutura que você colocou no teu data center, eu estou propondo que você rasgue, confie no meu aplicativo, no brinquedo, como você bem disse, para eu pendurar a tua data lá na nuvem, correr o aplicativo lá na nuvem. Bom, então... né? Tô lembrando dessa época. E aqui a Oracle, aqui a SAP, e nós dois carinhas aí aqui no Brasil apresentando a Salesforce. Mas sim, nada em todo sentido me compensou e me enriqueceu do que aquela fase, né, da minha carreira com a Salesforce. Principalmente, Marcondes, porque... A Salesforce me deu a oportunidade de ser não só evangelista, mas uma referência. A Salesforce criou o conceito de Customer Experience. Sim, criou Ela mesmo. pegou o CRM e basicamente redefiniu a indústria, né? Com a empresa que tem a ver com todo o touch point que tem na jornada de um cliente, que não necessariamente é vendas ou automação de vendas. Daí que se passou a chamar Customer Experience. Então, eu virei um pioneiro, eu virei uma referência, tanto em Customer Experience como em Enterprise Cloud Computing. Isso, de certa forma, me ajudou a me posicionar no mercado de TI América Latina como uma referência. E daí, as coisas começaram a acontecer. Né? De tanto evangelizar, 1 hora, o pessoal fala, peraí, eu vou escutar o que aquele garoto, que na época, né, 15 anos atrás, esse garoto estava dizendo, deixa eu escutar. Exato. Aí começa a acontecer, né? Aí começa a acontecer. Mas aí começaram a chegar outros players de tech que chegaram mais tarde, né, nessa carreira de nuvem. De nuvem, enterprise. Cara, eu quero talento que realmente saiba, entenda e tenha no DNA. Lá vem pegar o fio.
E foi aí que, vamos dizer, a carreira começou a progressar e tomar, né, outras escalas dentro do mundo fio. Foi aí que você foi para a Oracle, por exemplo? Foi aí que fui para a Oracle, fui montar dentro da parte de OD, né, o mundo cloud lá dentro. Eu me lembro. Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente quanto você trouxe desse conhecimento, né, para dentro da empresa na época. Foi evangelizar dentro da empresa. E, bom, no caminho eu fui para uma startup também da Salesforce. Não era da Salesforce, era basicamente uma startup que tinha funding, né? Como se diz? Funding. Que tinha investimento. Da AVC da Salesforce, que era Salesforce Ventures, né? Que para mim era um no-brainer. Era basicamente o founding member da Siebel, que realmente para mim foram os referência no mercado de... Vamos dizer, no primeiro first real step de CRM, né? Até hoje, vários os bancos, várias as telco continuam rodando Siebel. Então, o founding member da Siebel disse, cara, se eu verticalizei, industrializei Siebel para 25 indústrias, eu tenho que poder fazer a mesma coisa para Salesforce. Então, foi aí que nasceu a Velocity, né? E Velocity, o propósito dela era acelerar o tempo ao mercado, o time to market, né? Tendo um out of the box muito mais verticalizado, mais profundo do CRM para a indústria específica. Ou seja, ela pegava o Salesforce e verticalizava para que as implementações fossem mais rápidas, para que o cliente tivesse o benefício mais rápido. Os objetos, os processos, o conteúdo, né? Era tudo, e no quem estava por trás era o founding member da Siebel que fez isso. David Schmeier, que hoje é Chief Product Officer da Salesforce, e presidente da Salesforce, pós adquisição da Velocity. Exatamente, que era o meu chefe. Então, fui recrutado para montar como GM a Velocity América Latina, né? E foi aí, Marcondes, que eu me convenci de várias coisas. Que realmente gosto de trabalhar em empresa que está fazendo coisa diferente e gerando disrupção. Que eu sou um cara de tomar risco. Consolidou, né? Tipo, aí consolidei. Tava lá na hora, tava bem, tava no ar. Exatamente, né? Que eu gosto de risco e que eu gosto de criar, né? E que eu gosto de empoderar. E foi essa experiência que, de certa forma, me deu um entendimento de, mais além de vendas, mais além de gerar receita, como montar business, né? Porque business, obviamente, não se trata só de vendas. É um conjunto de times... conjunto de coisas que precisam funcionar que nem um relógio para você poder vender. Exatamente. Né? Lots of moving parts and pieces, especialmente quando você está abrindo o mercado em deep enterprise, como a gente estava na época da Velocity. A gente, basicamente, pós minha jornada na Velocity, que foi quando a Salesforce comprou a gente, todas as principais telco da América Latina estavam rodando na Velocity, com implementações bem complexas e projetos complexos. Então, cara, começa com posicionamento, começa com aceleração do posicionamento, começa com assessment do mercado, continua com posicionamento e termina lá com delivery. Então, todos esses aspectos do business, né, foi os quais a gente pegou na Velocity e montamos aqui na América Latina. Então, basicamente, quando eu entrei na Velocity, tinha 5 ou 7 pessoas. No momento da adquisição da Salesforce, a Velocity foi vendida para a Salesforce por 1,4 bi dólar. A gente tinha mais ou menos 170 pessoas na América Latina. Ou seja, você se tornou, ao longo da sua carreira, além de tomar risco, né, de gostar de disrupção, você se tornou um especialista em montar negócios, né? De pegar, já conhecedor de toda a cultura latino-americana, porque não são muitos executivos no mercado de tecnologia, que é um mercado que eu ouso dizer que eu conheço bastante, que tem esse know-how, né? De conhecer bem as culturas de cada país, né? Como lidar com... Porque quando você fala da cultura, não é só a cultura do teu funcionário,
é a cultura do cliente. Total. Né? Então, a forma como você fala com o cliente aqui no Brasil, completamente diferente como você fala no México. Total. Né? Então, você se tornou um cara que trouxe essa habilidade e começou a fazer esse business no mercado. E na Yalo, hoje, você também está construindo isso. Sim. Uhum. Eu me considero, colocar assim, um gateway. Né? Um gateway entre... principalmente tenho trabalhado para empresas americanas, né? Reportando americanos, que não necessariamente, como você bem disse, entendem exatamente o timing dos nossos mercados, nossas culturas, as culturas, os padrões. E eu tenho me convertido nesse sentido num gateway entre... Você faz a tradução. A tradução. Não, porque também tem um outro ponto, né? Porque você... Com 20 anos, você também entendeu muito bem a cultura americana. Exatamente. Então, né? Então você faz esse depara, né? É o depara. Mas, lá tem um modus operandi completamente diferente. Que eu admiro. Eu acho que desde o ponto de vista de vendas e de marketing, não tem cultura como a americana que domine cientificamente essas duas práticas. Realmente não tem. Tenho aprendido muito. As expectativas... Né, quando eles investem no mercado, né, quando eles empurram o investimento, eu já sei por onde vêm as expectativas e que tipo de expectativas parar. Eu sei com que vou me encontrar, né, nos nossos mercados, nossas realidades. Então, isso de certa forma te dá credibilidade de se converter não barreira, um gateway, né? Basicamente que é o tradutor aqui. Deixa eu te explicar o que o cliente fala quando ele fala que está quase fechado, né? Porque na América Latina é diferente dos Estados Unidos, né? Então... Exatamente cara, isso. Genial isso, cara. Exatamente isso. E mais do que isso, né? Você também, provavelmente, traduz os números, né? Exato. Porque se você pegar o número... Como as equipes passam e mandar ipsis literis para os caras, vai dar ruim, né? Muito ruim. Então, você tem que botar o fator tradução interpretação, ali no meio. Vamos dizer. Exatamente. Que é a principal falha, não falha, mas a principal dor. Vamos colocar aprendizado. Assim. Aprendizado. Quando por primeira vez, né, você tem cultura US com cultura... Né? A gente, às vezes, aqui, a gente tende a ser... Ou reagir à pressão que vem de lá com sobre-otimismo. Ou lá, às vezes, tem muito otimismo em relação a timing, né? Que as coisas aqui se executam com a mesma claridade, a mesma cadência, a mesma que se executam lá não acontece. Então, se um ciclo de venda lá do mesmo produto é um ciclo de venda de 6 meses... Não necessariamente aqui vai ser meses. Exato. E não com as mesmas etapas. Com as mesmas etapas. Exatamente. Você sabe muito bem, Marcondes, ao que me refiro. Então, é isso. E, obviamente, ao longo do tempo, eu tenho conhecido grandes profissionais com quem eu tenho o gosto, o prazer de trabalhar hoje em dia e aqueles ou aquelas que eu não tenho o prazer de trabalhar, eu sei que em algum momento vou voltar a trabalhar com eles, mas o fato de ser uma espécie de plug and play, nesse sentido, né, de saber como montar times, que tipo de times... Porque você conhece as pessoas, né? Você fala assim, aqui eu preciso desse, ali daquele. E tem uma relação que eu acho muito interessante de você como executivo, é a relação de confiança, porque as pessoas também não saem dos seus trabalhos... Correto. Para ir para uma aventura, entre aspas, né? Se ela não confia naquela pessoa, né? Então, assim, você tem uma relação de confiança com as pessoas. Total. Né? Então, as pessoas acabam indo confiando no que você tá dizendo, né? People work for people. Exatamente. No final do dia, exatamente. Né? Pessoas trabalham para as pessoas. E não necessariamente... Obviamente, importante empresa, tem que acreditar no que a gente vai vender, né? Mas, principalmente, a gente trabalha para as pessoas. E isso é uma coisa que eu acho fundamental você tá trazendo esse ponto, que é essa construção da credibilidade. Sim. Né? Da tua credibilidade como profissional, que nesse momento vale muito, porque você está montando novamente um negócio, já dando um spoiler aqui da Yalo, você está montando novamente um negócio e está conseguindo juntar nesse negócio pessoas de um nível, né,
enorme, assim, profissionais de altíssimo gabarito. Sim. Por quê? Credibilidade. Total. Né? Lógico, credibilidade do projeto, credibilidade da empresa, mas credibilidade sua. Pessoa. Que você construiu ao longo da carreira. Aproveitando, conta pra gente o que é o Chief Revenue Officer. Então, Nome bonito. além de ser um nome bonitão, longo, vou definir assim. Vou te dar a definição, por exemplo. Não, é basicamente estándar a nossa, vamos dizer, o role description, né, de CRO na Yalo, por exemplo, é bastante semelhante a qualquer outra empresa estabelecida, semi-estabelecida ou não estabelecida. Então, tudo o que tem a ver com áreas, tá, dentro da empresa que sustentam e suportam um ponto de contato com, como se diz, revenue generating stream, ou seja, com uma entrada de receita. De receita. De receita. Ou seja, por qualquer área que entre receita ou segure a receita. Ou segure a receita ou promova a receita. A receita. Ok? É basicamente o scope de um CRO. Do CRO. Exatamente. Ou seja, vendas... hoje eu tenho, né, um guarda-chuva de CRO. Vendas, pré-vendas, Customer Success, que é um componente neurálgico. Que em cloud é fundamental. Da nossa operação. Marketing, Tá. Demand Generation e Sales Ops e Sales Trap. Tá? Então, tudo, em outras palavras... Tudo que é venda... Tudo que não for produto... Engenharia é CRO. Entendi. Basicamente. Entendi. E aí, obviamente, você tem as lideranças de cada área embaixo de você. De cada área, tá? Exatamente. Eu queria aproveitar que você está aqui, Phil, e um cara que, como a gente já falou aqui, né, teve essa passagem, criou vários times e tal. Eu gosto de fazer uma pergunta, já que essa é uma série que a gente fala de vendas e tal. O que você contrata? Como é que você contrata? Né? O que a Yalo contrata? O que vocês estão buscando? O que o Phil busca quando está buscando um vendedor, por exemplo? Boa pergunta. E a resposta, Rodrigo, tem a ver um pouco com a fase em que essa empresa, a operação ou business está naquele momento. Tá? Mas tem um padrão Phil. Você traz seu pozinho de pirlim-pim-pim. Não sei se você conhece essa expressão. Sim. Vamos dizer, tem um comum denominador, né? Independentemente das fases de amadurecimento dessa empresa determinada. E é a seguinte, você comentou, né, a gente falou do meu network, do plug and play, tem várias pessoas que confiam, tem várias pessoas que seguem, e essas pessoas também têm um common denominator, né? Um comum denominador. Principalmente, Marcondes, sou perguntado, aliás, quando fui entrevistado, que fui várias vezes pelo board, pelos fundos de investimento que estão por trás da Yalo. Sou perguntado o tempo todo, o que você contrata? E a minha resposta, às vezes, descoloca, né? Mas é valores. Values. E o que é value para o Phil, basicamente? Primeiro, é a vontade e a fome de querer fazer e acontecer. Primeiro, principalmente. De uma forma ética ou semi-ética. Seja uma boa pessoa. E depois vem track record e skill set. Por que skill set como último na prioridade? Porque eu acredito, sou fiel crente, que se você tem a vontade de querer fazer e acontecer, eu vou te ensinar o skill. Eu vou te ensinar o processo. Eu vou te ensinar a metodologia. Eu vou te ensinar o pitch. Agora, se você não tiver a vontade de fazer, querer ou acontecer, não adianta quanto eu quiser te ensinar, isso não vai acontecer. E quando você está montando uma empresa, que, como a gente está na Yalo, hoje a gente está com 300 funcionários, give or take, né, crescendo. Mas quando você está montando times, quando os recursos não são ilimitados, como são... Em grandes multinacionais. Exatamente. Essa vontade de querer fazer
de querer fazer acontecer, né? Em inglês se diz to go beyond the extra mile, é fundamental. E é só assim que empresas jovens, de culturas jovens, de produtos disruptivos, de conceitos disruptivos, vão ser bem-sucedidos. Obrando pelo livro, não vai acontecer. Então, values por sobretudo. Não sei se Perfeito. respondi. Eu vou fazer aqui uma analogia, ou melhor, analogia não, uma comparação que, obviamente, guardadas as devidas proporções, aqui no Experiências Extraordinárias a gente tem um dos nossos propósitos é contratar jovens sem experiência. Né? Então a gente criou o projeto para compartilhar histórias como a sua, que inspiram, que trazem exemplos, que trazem dicas, né? Então, tudo que você falou aqui tem um monte de dica por trás e tal. E um pilar importante para nós é contratar jovens que não tinham ou não tiveram uma oportunidade de trabalho, vamos dizer, no mundo corporativo. E eu sempre digo isso, que é muito parecido, de novo, guardadas as devidas proporções de tamanho. Não, mas... Cara, o que a gente precisa desses jovens é a vontade de aprender. É o que a gente precisa. Parabéns. Porque o resto a gente ensina. Total. Né? O hard skill a gente ensina. Se a pessoa tiver vontade, né? Porque ensinar é difícil. A pessoa se frustra, a pessoa vai ter que ferver a cabeça muitas vezes e tal. Mas se ela tem a vontade, ela sai do outro lado. Né? Ela consegue sair do outro lado. Então, mais do que concordar com o que você está dizendo, a gente faz igual aqui. Exatamente Parabéns. igual. Exatamente Parabéns. igual. Não posso estar mais de acordo com o modelo. Além de tudo, né, desde o ponto de vista de give back, além do impacto que a gente está gerando. Exatamente, né? Exatamente. Phil, para a gente já começar a dar um contorno aqui de terminar essa conversa deliciosa que a gente está tendo, eu queria... Você tem uma carreira, né, super heterogênea, né? Você passou por, apesar de muita tecnologia, você passou por diversas experiências em empresas grandes, empresas startups e tudo isso. Se eu chegasse para você e te fizesse uma pergunta dizendo assim, Phil, de tudo que você passou na tua carreira, qual é ou quais são os conselhos que você vai dar para os teus filhos? Profissionais, obviamente, né? Pessoais, outros, mas profissionais. Quais são os conselhos que você vai dar para os seus filhos? O que você diria para mim? Que bom. Primeiro, acredite. Dou para os meus filhos e dou para todo o meu time aqui na Yalo. Sério. O que é muito bom. É visualizar e acreditar. Primeiro, tem que acreditar. Segundo, seja você mesmo. E muito mais hoje em dia. Você vai concordar comigo, Marcondes, que a gente é da mesma escola, né? Give or take, diferença de geografia, mas é da mesma escola. A gente está passando por uma... atravessando as gerações, né? Lá na nossa época, quando a gente começava, a gente não podia ser nós. Não. We couldn't be ourselves. Tinha que ter o papel, tinha que ter o personagem corporativo. Ter o personagem corporativo, aquela caixa, aquela... E eu descobri... Então, eu comecei a ser Phil, quem o Phil realmente é, dentro desse processo corporativo e, às vezes, me foi bem, às vezes não me foi bem. Mas hoje em dia, onde tudo tem mudado tanto, como a gente fala, como a gente interage, a transparência das coisas, é muito fácil hoje identificar quem é, quem não é, desde um ponto de vista de personalidade, porque a gente tem acesso a tantas visões de um objeto ou de uma pessoa que antes a gente não tinha, que hoje mais do que nunca, seja você mesmo. Be yourself. Também passo não só para os meus filhos, mas passo para o seu time. Para a minha galera toda.
be yourself. E terceiro, para mim, independentemente do que você fizer na vida, né? Se você acredita e você é você mesmo, se você leva isso consistentemente, sem abandonar, sem se desviar, não tem como não se dar bem. Então, para mim, são esses 3 conselhos. Genial, cara. Para os filhos e para a galera. E muito bom, muito bom. Phil, mais uma vez, cara, de coração, eu te agradeço. Eu agradeço todo mundo que vem aqui, mas você fez um esforço adicional, porque você está alguns dias só no Brasil e a gente te roubou aqui 2h30 para você vir aqui contar a tua trajetória, trazer tuas dicas, teu ponto de vista de carreira. Foi muito legal. De coração, muito obrigado, cara. Obrigado a você, Marcondes. Grande prazer. Sucesso. Obrigado, viu? Uau! Eu não conto. Cara, cada episódio que a gente passa aqui, eu amo fazer esse projeto. Eu já falei isso milhões de vezes, vou continuar falando. Porque mesmo uma pessoa que eu conheço tão bem quanto o Phil deixou aqui um monte de insights, dicas que eu não pensava dessa forma ou que eu não tinha pensado dessa forma. E eu espero que para vocês o impacto tenha sido tão positivo quanto para mim. Curte esse vídeo, não esquece de fazer isso, compartilha com teus amigos. Essa série de vendas tem sido quase um treinamento que a gente está criando, porque estamos recebendo pessoas do gabarito do Phil aqui, com muita experiência acumulada, trazendo muitas dicas pra gente. Então ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio.